Meus irmãos, o texto a qual nós iremos ler essa noite se encontra no livro de Lucas, no seu capítulo de número 21. Obrigado, irmão. No seu capítulo de número 21, verso de número 25. Louvado seja o nome do Senhor. Você que quiser me acompanhar depois aí, com a sua Bíblia, pode estar ficando à vontade, quando você estiver na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver ouvindo essa mensagem, quiser acompanhar, através da Bíblia, pode ficar à vontade, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. E o texto diz o seguinte, livro de Lucas, capítulo de número 21, verso de número 25, a palavra vai dizer o seguinte: e haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra angústias das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiarão de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados, e então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Aleluia. Só até aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o texto a qual nós acabamos de ler, Jesus está falando a respeito de sinais que haverá na terra. E sem medo de errar, eu digo que esses sinais já estão acontecendo de forma muito rápida. Mas o que mais me entristece é saber que mesmo os sinais da volta de Cristo se cumprindo a todo vapor, ainda vemos pessoas que estão dormindo o sono da negligência. Ainda vemos pessoas que estão desapercebidas e fingem que nada está acontecendo. Estão desapercebidas, assim como estavam aquelas 5 virgens insensatas. Porque Jesus vem nos alertando. Se a gente voltar um pouquinho lá atrás, no livro de Mateus, no seu capítulo de número 24, se não me falha a memória, a partir do verso de número 12 em diante ali, vai dizer que naquele grande dia a maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos se esfriará. E nós estamos vivendo isso. Hoje em dia as pessoas tiram a vida umas das outras por causa de nada. Por causa de uma dívida, por causa de um olhar, por causa de um esbarrão na rua. O amor já tem se esfriado há muito tempo e nós estamos vivendo isso. No mesmo texto, a palavra do Senhor também diz que haverá também nação que entrará contra nação. E nós estamos vivendo isso. Temos países guerreando uns contra os outros. A palavra de Deus está se cumprindo. No mesmo texto também vai dizer que haverá fome em diversos lugares, falta de alimento, pestilências. Estamos vivendo tudo isso. Então são mesmo cegos para não enxergar os sinais da vinda de Cristo na terra. E o Senhor hoje me trouxe aqui para te dizer: saia deste comodismo. Comece a enxergar o que está aí na sua frente. Jesus está voltando. Louvado seja Deus. Esse texto ele é muito forte. Ele está dizendo que haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas. E se nós nos atentarmos para as coisas que estão acontecendo, a gente vai entender que verdadeiramente tudo está se cumprindo. E hoje em dia é muito difícil, porque você vê as pessoas que não têm mais temor, não têm mais amor pela palavra, pessoas que não têm mais vontade de cultuar, pessoas que preferem ficar em casa assistindo uma pregação pelo YouTube, nada contra, mas a gente sabe que o lugar que vai nos aproximar mais de Deus é a casa de Deus. É por isso que a palavra manda que devemos congregar. As pessoas perderam o amor, não sentem mais vontade de estar na igreja, não sentem mais vontade de orar. As prioridades têm sido diferentes. Hoje em dia a prioridade de muitos é ter um corpo bem bonito, preciso malhar, eu preciso treinar, nada contra quem faz isso. Prioridade é meu carro novo que está na garagem. Prioridade é a minha casa bonita, toda mobiliada, tudo caro. Prioridade é a minha beleza, a minha vaidade. Mas e aonde fica o Senhor na sua vida? Aonde fica o Senhor na sua vida? A tua prioridade precisa ser o Senhor em primeiro lugar, porque Ele vai dizer na sua palavra: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas Ele vai acrescentar. Ele fala: olha para as aves do céu, elas não plantam, não colhem, nem guardam em celeiros, mas o Senhor as sustenta, por acaso não valeis mais do que elas? Ele está dizendo: olha, não se preocupa, busca primeiro a minha presença, que as outras coisas eu dou conta de resolver para você.
é o Senhor quem nos sustenta, nós não devemos ficar desapercebidos, nós não devemos ficar apavorados também com o que nós devemos fazer amanhã, se amanhã nós vamos estar empregados ou não, se amanhã nós vamos ter o que comer ou não. Entrega nas mãos do Senhor. A prioridade precisa ser o Senhor nas nossas vidas. E hoje em dia nós vemos pessoas totalmente dormindo, apagadas. E tudo está acontecendo em volta. Os sinais estão se cumprindo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos despertar e começar a enxergar, meu irmão, mas eu não estou enxergando isso que você está falando. Comece a pedir a Deus para te dar a visão espiritual e você vai entender do que é que eu estou falando com você. Precisamos começar a buscar mais intimidade de Deus. É por isso que muitos não sentem mais vontade de nada do Senhor. Por quê? Porque não lê Bíblia, porque não ora mais, porque não tem um momento de jejum, nem a semana não tira um dia de jejum. E aí não vê mais nada, não enxerga mais nada. O corpo já está sedentário, ela não consegue mais cultuar a Deus. A força se esgotou. E Jesus está dizendo, a sua palavra está aqui, nos mostrando que está perto à sua volta. Louvado seja Deus. E as prioridades de muitos não têm sido mais o Senhor. E o Senhor está incomodado. E eu venho te dizer, desperta deste sono. Tira essa cegueira da sua vida. Começa a enxergar os fatos que estão acontecendo. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor me trouxe aqui para te dizer que Ele está perto. Ele está à porta. Você precisa começar a buscar enquanto ainda você tem tempo. Tem muitos, acredite se quiser, que acham que Jesus não vai voltar. Acredite se quiser. As pessoas, esses dias para trás, um rapaz que corta meu cabelo, meu barbeiro, ele chegou para mim e falou, eu creio que Jesus ele não vai voltar por agora não. Aí eu falei para ele assim, por quê? Ele falou, porque ainda tem muita coisa para acontecer. Eu falei para ele, rapaz, pelo que eu sei e pelo que eu já li, os sinais estão se cumprindo. Tudo que está descrevendo a palavra de Deus está começando a se cumprir tudo. E está perto sim a volta de Deus. E eu falei para ele, como é que você sabe que está distante, está a volta de Deus? Como é que você sabe que Jesus ainda não vai voltar? Porque... Ou seja, para confortar o coração dele, porque muitas das vezes é assim, quando a gente está na vida errada, a gente procura justificativas. Mas Jesus não vai voltar agora não. Ou seja, ele não quer que Jesus volte agora. Não é que Jesus não vai voltar, é que ele não quer que Jesus volte agora, porque ele não está preparado. E nós estamos vendo isso, pessoas que estão totalmente despreparadas. Se você falar, Jesus está voltando, as pessoas começam a mudar, por quê? Porque não estão preparadas. Você tocou no assunto da volta de Cristo, elas já mudam de assunto. Não, vamos falar de outra coisa aqui. Mas é a realidade. Louvado seja Deus. É a realidade. Mas eu nem culpo muito essas pessoas, porque tem sido pregado hoje em dia um evangelho maquiado aí fora, onde as pessoas só se preocupam em pregar bênçãos, chave de carro, chave de apartamento, que você vai ganhar isso, que você vai ganhar aquilo. Meu irmão, eu não tenho nada contra e nem quero generalizar nada aqui não. Mas a palavra que vai trazer um arrependimento para o coração das pessoas não é esse tipo de pregação, é a palavra de Deus que liberta você, é a palavra de repreensão. Nós temos que entender isso. Não tenho nada contra, bênção é bom, quanto mais bênção melhor. Mas eu creio que hoje nós devemos focar mais em pregar a volta de Cristo, para que as pessoas venham se achegar mais a Deus, porque muitos estão distantes. E é um evangelho que está mudando tudo aí fora. Um evangelho que humaniza Deus, imortaliza o homem. Um evangelho que as pessoas não precisam fazer nada, que Jesus é quem vai fazer tudo. Não tem problema você ficar desse jeito. Não, Jesus te aceita do jeito que você é. Jesus te aceita do jeito que você é. Mas Ele quer que você mude. Ele quer que você crie raízes. Nós temos que tirar esses falsos ensinamentos das nossas vidas e começar a focar na verdadeira palavra de Deus. E a palavra de Deus que liberta o crente da vida de pecado é a palavra de exortação. É a palavra dura. Meu irmão, mas Jesus era o Deus de amor. Jesus era amor. Sim, Jesus era amor. Jesus pregou sobre amor. Ele nos ensinou que devemos amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Ele nos ensinou. Mas se você procurar na Bíblia, Jesus foi o que mais pregou sobre o inferno. Mas Jesus era amor. Não foi o próprio Jesus que falou na sua palavra? Se a tua mão faz com que você peque, arranca e lança para fora de ti, porque é melhor você entrar no reino com uma só mão do que tendo duas e ser lançado no fogo do inferno.
Ah, mas Jesus era amor. Ah, então foi que Deus foi então que falou que se você... Tem uma passagem que Cristo vai dizer lá que se... Deixa eu tentar lembrar aqui para falar com os irmãos. O próprio Jesus, ele chegou e trouxe um discurso muito duro. E a Bíblia vai dizer que o discurso foi tão duro, mas tão duro, que muitos saíram. E daquele dia em diante, muitos deixaram de seguir a Cristo. E aí, os que ficou, que foram poucos os discípulos que ficaram, Jesus olhou para eles, mesmo os outros tendo saído. Olha o Jesus de amor. Olhou para os discípulos que ficaram e falou: vocês também não querem ir? E aí, Pedro vai olhar para o Senhor e vai dizer: para onde iremos nós, Senhor? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Esse é o Jesus de amor. Esse é o Jesus de amor que muitos estão querendo pregar aí fora. O Jesus que vocês falam que é só amor, é o Jesus que mais pregou sobre o inferno na palavra. Louvado seja Deus. E hoje as pessoas estão totalmente desapercebidas. O pecado, ele está falando mais alto na vida das pessoas, e as pessoas não param para enxergar. A fraqueza espiritual já está tão grande na vida desse crente, que ele não consegue enxergar os sinais. Isso é muito triste. Mas eu vim aqui hoje para dizer para você: saia desse comodismo. Tire essa cegueira espiritual que está na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Não fique pensando que Jesus é só amor. Não, Jesus, ele é amor, mas ele é fogo consumidor. Louvado seja Deus. Precisamos rever as nossas atitudes perante o Senhor. Precisamos buscar mais a presença dele para as nossas vidas. O que eu faço, meu irmão, para mim ter mais intimidade com Deus? Oração. Oração é o falar com Deus. Se abra para o Senhor. Fale para Ele o que você está precisando. Diga para Ele, fala, rasga o seu coração e fala: Senhor, eu preciso mudar as minhas atitudes. Eu preciso ser diferente. Eu não estou conseguindo, eu não estou tendo força. A oração é o falar com Deus, então fale com o Senhor. Jejua. Leia a palavra de Deus e você vai se fortalecer. Jesus subiu ao Getsemane para orar. E Ele falou para os discípulos: olha, ficai aqui e velai comigo, ou seja, vigiai comigo. E a palavra diz que depois o Senhor desceu e encontrou os discípulos dormindo. E Ele vai dizer o seguinte: será que vocês não conseguem vigiar sequer 1 hora? E Ele vai dizer: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. Então Jesus, ele nos deu a receita. Qual a receita? Vigiai e orai. Por quê? Porque senão você entra em tentação. Teu espírito pode até estar pronto, mas a carne, ela não se converte. Ela é fraca. E nós precisamos entender que Jesus, ele está voltando para buscar um povo diferenciado. Jesus, ele está voltando para buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, um povo que busca Ele sem medida. Será que você está buscando a Ele? Será que quando Jesus voltar você vai subir? Meu irmão, antes de doer aí, a palavra dói aqui em mim primeiro. Porque o Senhor primeiro, Ele fala comigo. A palavra tanto corta aqui quanto corta aí. E eu não posso ser hipócrita e dizer para você uma coisa que não está acontecendo. Não, meu irmão, fica tranquilo. É tudo na paz, é tudo no amor. Não, mas eu preciso te dizer a verdade. Ou você se converte hoje, ou você não vai ouvir o último toque da trombeta. Ou você muda a tua casa hoje, coloca em ordem, ou então vai ser tarde demais. O Senhor fala na sua palavra: aquele que ouve as minhas palavras e não pratica é semelhante ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e grande foi a sua queda. Começa a ouvir e praticar, para você se fortalecer. Porque Ele vai dizer lá também: agora aqueles que ouvem as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava bem edificada. Nós precisamos edificar a nossa casa na rocha. E quem é a nossa rocha? É o Senhor. Começa a colocar a tua casa em ordem, porque o Senhor está voltando. Jesus está voltando, meu irmão. Não temos mais tempo.
O tempo está curto. Louvado seja Deus. E que você possa pensar nisso. Que você possa refletir nisso que eu estou falando com você hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Cristo está voltando. E muitos estão dormindo. Desperta tu que dormes. Acorde desse sono da negligência. E comece a ver. Louvado seja Deus. E esta aqui é a palavra que o Senhor colocou em meu coração para trazer para a sua vida hoje. Que você possa refletir nisso que foi falado. É uma rápida palavra, mas eu tenho certeza que ela tem endereço. Compartilhe ela para o máximo de pessoas que você puder, porque dessa forma você está nos ajudando também a fazer a obra. Faça a obra do Senhor compartilhando uma ministração para uma vida que está perdida aí no mundo. Compartilhe, se inscreva no canal também, para que você possa nos ajudar a cada dia mais, está levando o Evangelho de Deus para mais e mais vidas, em nome de Jesus. E que o Senhor possa abençoar a sua vida, e que você fique em paz, e que as bênçãos do Senhor possam alcançar você, em nome de Jesus.